Ok, então, nesse primeiro encontro síncrono, como a gente já falou um pouco sobre entalpia, não é? Que é a medida de calor à pressão constante, então a gente vai falar de algumas outras coisas que estão envolvidas com a entalpia, tá certo? E mostrar como se calcula a entalpia. Então, a primeira coisa que a gente vai falar na aula de hoje é sobre a entalpia de reação em comparação à energia interna, tá certo? Para o modelo de um gás ideal. Então, o que acontece? A gente já viu nas aulas que eu disponibilizei para vocês, né, que a entalpia ela é dada pela energia interna, U, mais a pressão vezes o meu volume. Né? Então, essa é a definição de entalpia. Energia interna, certo? Pressão constante e volume. Então, a gente consegue derivar isso daqui e obtém a nossa expressão da variação, já que essas grandezas termodinâmicas, que a gente chama de função de estado, elas são calculadas nas extremidades do fenômeno, digamos assim. Né? Então, eu consigo calcular a variação da minha entalpia, ou seja, a minha entalpia no início da minha reação e ao final, certo? A energia interna, da mesma forma, a pressão e o volume também, na mesma forma. Então, quando eu possuo o meu volume constante e a minha pressão constante, e eu levo em consideração o meu gás ideal, né? Porque o gás ideal ele é tão utilizado por nós. Porque o gás ideal ele é um modelo mais simples de, de organização molecular, certo? E se eu considero um gás ideal, significa que eu estou desconsiderando as interações que uma molécula de ar, por exemplo, de oxigênio, possui com outra molécula de oxigênio. E qualquer outra molécula de um gás ideal, certo? Gás de nitrogênio. Então, eu desconsidero isso, certo? Então, o meu modelo de gás ideal é essa expressãozinha aqui, que a gente já conhece ela, talvez vocês já tenham visto desde o ensino médio, onde eu relaciono a minha pressão e o meu volume com o meu número de mols, que é o Nzinho aqui, e a temperatura, através de uma constante, que eu chamo de constante dos gases ideais, tá certo? Então, a gente sempre que utiliza o modelo de gás ideal, a gente faz menção a essa equação de estado aqui, PV igual a nRT. Pronto, então, eu posso escrever a minha equação, né? Eu posso derivá-la. Há duas formas de fazer essa representação. No caso, eu posso fazer ela a partir da minha derivada, que a derivada nada mais é do que você escrever a sua expressão matemática de maneira infinitesimal, certo? Então, isso significa o quê? Que eu estou pegando aquela minha equação química e estou escrevendo ela no limite da sua variação. Então, em linhas gerais, significa isso. Porque quando eu escrevo dessa forma, eu posso contemplar toda a minha área, tá certo? Sendo que a minha derivada, ela é uma parcela muito ínfima da minha variação, né? Da minha equação. Então, eu não consigo fazer nada com uma equação derivada no nosso caso, né? Então, a gente precisa sempre derivar a nossa equação, certo? Então, aqui, d de h, um ponto inicial a um final, vou colocar I e F, é igual à integral de I e de F, né? O estado inicial, o estado final, de U, mais P integral
de ATF de dV, certo? Então, isso daqui a gente já viu, não é? Se eu responder essa integral aqui, todas essas integrais são no modelo que a gente chama de integral de ATF d de x. A resposta dessa integral é a sua variação, vai ser x final menos x inicial. Então, aqui, se eu resolvo essa integral aqui, eu tenho h final menos h inicial, que vai dar o meu ΔH, du aqui, a minha integral du vai dar energia interna final menos inicial, e do volume também a mesma coisa, volume final menos volume inicial. Então, se eu tenho o meu volume constante, certo? Eu vou trabalhar só com essa equação aqui, né? Que vai dar no mesmo, isso daqui, dessa forma eu obtenho isso. Não tem mistério, né? É só uma questão mais interpretativa. Então, se eu quero pegar o meu volume constante, eu vou substituir o meu volume V nessa equação, nessa daqui. Vamos só trabalhar com essa. Então, meu volume constante aqui, se o meu volume é constante, se eu fizer a variação de volume, esse P ΔV aqui vai dar zero, porque se a minha variação de volume, se o meu volume é constante, a variação da constante vai ser zero, certo? Então, vai ser P vezes zero, vai dar zero, então a variação de entalpia vai ser igual à variação da energia interna. Mas aí eu não quero isso, certo? O que eu quero é substituir o meu volume constante. Deixa eu ver aqui se eu tenho outro em branco. Tenho aqui. Então, para limpar aqui, eu vou escrever novamente a minha expressão, tá certo? Sem a variação. Então, no lugar de V, eu vou substituir V a partir da minha expressão PV igual a nRT. Por que eu posso fazer isso? Porque eu considero que eu estou trabalhando com gás ideal. O que seria um gás ideal? É um gás onde eu desconsidero as minhas interações intermoleculares. Ou seja, eu desconsidero que ele vai ser atraído ou repelido por outros gases, né? Outras moléculas de gás. Então, se eu quero ver aqui, então eu vou isolar V, tá certo? Então, como é que eu vou isolar V? Vou deixar V no primeiro membro da minha equação e vou levar a pressão para o segundo membro. Então, eu vou ter PV igual a nRT sobre P. Apenas isso. Então, V vai ser igual a nRT sobre P. Eu posso substituir nRT sobre P no lugar de V aqui. Então, como é que ficaria a minha equação? H igual a U mais P nRT sobre P, tá certo? Como o P aqui também é uma constante, esse P ele é constante, então é o mesmo valor. Então eu tenho o mesmo valor multiplicando e dividindo. Então esse P ele vai embora. De modo que eu vou ter só H igual a U mais nRT, certo? Então, esse R daqui é uma constante, que é a constante dos meus gases ideais, tá certo? Então, ele tem um valor fixo, a gente utiliza ele mais com o valor de 8,31 joules por Kelvin mol, né? Ou eu posso escrever Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Então, a gente utiliza esse valor nos nossos cálculos, observando a nossa unidade, joules por Kelvin mol, ou Joule, Kelvin menos 1, mol a menos 1. Então, isso é uma constante, e a temperatura também é uma constante. Então, R e T são constantes. Então, de modo que, se eu voltar lá na minha primeira, na minha primeira equação, e integrar todo mundo, não é? Então, se eu integrar todo mundo aqui, dessa equação, D de H, inicial, final,
é igual à integral de d de u, mais eu vou ter o que aqui? RT constante, eu posso tirar RT da minha integral e já deixar apenas o meu número de mols, certo? Então, eu vou integrar meu número de mols. De modo que, ao final disso daqui, eu vou ter o quê? Isso aqui é a mesma coisa de d de x, de estágio 1 para o estágio 2, então eu vou ter o quê? HF, né? Entalpia final menos entalpia inicial, que é igual a energia interna final menos a energia interna inicial, mais RT, e N aqui, que vai ser a minha variação de N, né? No meu N final menos no meu N inicial. Então, aqui eu posso escrever que ΔH é igual a ΔU mais RT delta N, né? Para ficar mais bonito, os livros colocam o delta N na frente, né? Para lembrar essa disposição aqui. Então, vai ficar ΔH é igual a ΔU mais ΔN RT, certo? Então, a nossa relação da energia interna, ΔU, a nossa variação de energia interna, ΔU, com ΔH, é dada por essa expressão matemática quando eu considero um gás ideal, tá certo? Então, essa é a minha expressão. E qual é a implicação desse ΔN aqui? Esse ΔN, ele tem uma implicação muito forte para a gente, porque ele significa que a minha variação de mols na minha equação química, ela é importante para a minha compreensão. Então, a gente vai ver isso daqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui vai falar basicamente a mesma coisa, né, que eu falei. Ele vai dizer que o número de mols ele varia, pois a minha propriedade de entalpia, ela é uma propriedade extensiva. Então, quando eu vario, deixa eu colocar aqui, ΔH, ΔU mais ΔNRT. Quando eu digo que isso daqui varia, significa que a quantidade da minha substância, ela é importante para mim. Então, se a quantidade é importante, eu chamo isso de uma propriedade extensiva. Tá certo? Então, isso aqui vai ter outra implicação que a gente vai ver mais à frente aqui no exemplo. Então, a gente tem um pequeno exemplo aqui, onde ele fala o seguinte: a perda de calor que acompanha a combustão de um mol de glicose, colocou aqui a fórmula molecular da glicose, C6H12O6, é de 2.559,0 kJ, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Calcule a variação de entalpia da reação. Então, ele quer que eu calcule a variação de entalpia e dá o calor que foi liberado, né? O calor que foi perdido. Então, para responder esse exemplozinho aqui, eu vou utilizar a equação que a gente apresentou agora, né? Fez a deduçãozinha dela. Então, a minha variação de entalpia é o que eu preciso descobrir. A minha variação de energia interna eu já possuo, tá certo? E eu sei que a minha variação de energia interna, ela vai ser negativa, porque ela vai ser igual ao meu calor que é liberado. Então, ela vai ser menor do que zero. Então, meu valor aqui de delta U vai ser igual a menos 2.559,0 quilojoules, certo? Então, como para essa questão a minha variação do número de mols ela é importante, então necessariamente eu tenho que escrever essa minha equação, tá certo? Nos exemplos, ela já vem escrito, eu só tirei a equação aqui para a gente construir ela juntos e fazer algumas observações, tá certo? Então aqui, deixa
eu vou até mudar a corzinha aqui da caneta para ficar mais elegante. Olha, então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma reação de combustão, certo? C6H12O6, ele está sendo queimado. Como é que eu sei isso? Está falando aqui que é uma reação de combustão. Então, a minha glicose, aqui ele não diz, mas ela é sólida, né? No caso, quando ele expõe, ele tem que dizer se é uma solução de glicose, como ele é, né? No caso aqui, a nossa glicose, ela é sólida, certo? Então, C6H12O6 mais o meu oxigênio, né? Porque a minha reação de combustão, a minha matéria orgânica, ela vai queimar na presença do meu comburente, que é o gás oxigênio. Isso daqui, se for uma combustão completa, não é? Praticamente nunca é uma combustão completa, né? Na natureza isso geralmente não existe, mas para fins didáticos a gente considera que é uma combustão completa. Então, uma combustão completa, ela sempre vai gerar dióxido de carbono gasoso mais água, certo? Nesse caso aqui, vapor de água, certo? Eu posso escrever tanto H2O vapor como H2O gasoso. Porque eu optei pelo vapor? Porque no estado padrão, né, a temperatura ambiente, a água, ela não é um vapor, ela é líquida. Ok, pessoal? Então, isso daqui é a minha equação. E essa equação está faltando alguma coisa, não é? Ela está faltando o meu balanceamento, porque eu preciso ter a mesma quantidade de átomos dos meus reagentes nos meus produtos. Então, sempre que você ver uma equação química, você precisa observar se ela está balanceada. Então, como é que a gente balanceia essa equaçãozinha aqui? Vou mudar aqui de novo a cor. Acho que isso aqui dá para enxergar. Pronto. Como é que a gente balanceia aqui? Então, a gente tem que observar a quantidade de átomos que a gente tem em cada substância, não é? Então, eu tenho aqui a minha glicose, ela tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio, contra no outro lado apenas um átomo de carbono. E observe que o carbono é o que aparece apenas uma vez. Então, eu posso começar o meu balanceamento a partir dele. Então, se aqui tenho 6 átomos de carbono, aqui eu também preciso ter 6 átomos de carbono. Então, pela quantidade aqui de carbono, estaria balanceado, não é? Agora, vamos ver a quantidade de hidrogênios. Então, eu tenho 12 hidrogênios aqui, o hidrogênio do outro lado só aparece uma única vez na molécula de água. Então, eu tenho 2 hidrogênios por cada molécula de água. Então, se eu colocar um 6 aqui, eu fico com 12 hidrogênios. Então, também satisfaz aqui a minha quantidade de hidrogênios da minha molécula de glicose. Já o oxigênio, eu tenho 6 oxigênios na minha glicose e mais 2 oxigênios no meu gás oxigênio. E deste lado aqui, eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 12 aqui, mais 6, 18, não é isso? Então, eu tenho 18 aqui e aqui eu tenho 8. Então, o que é que eu posso fazer para balancear essa equaçãozinha aqui? Eu posso balancear o meu oxigênio que está sozinho aqui. Então, se eu colocar 6 oxigênios aqui, 6 vezes 2, 12. 12 mais 6, 18. Então, estaria balanceado a minha equação. Aqui eu tenho 1 mol de glicose, no caso. Mas eu não preciso representar quando é apenas 1 mol de moléculas, né? Então, observe que os meus coeficientes estequiométricos aqui, eles representam a quantidade molar de substâncias. O que isso significa? Significa que para que eu faça a combustão de 1 mol de glicose,
esse meu 1 mol de glicose deve reagir com 6 mols de gás oxigênio, e se for uma combustão completa, como a gente está considerando aqui, ele vai formar 6 mols de dióxido de carbono, CO2, mais 6 mols de água, no caso aqui vapor, tá certo? E isso daqui a gente pode chamar ela de uma equação termoquímica. Para uma equação termoquímica aqui, só está faltando o meu valor de ΔH. Né? Então, falta o meu valor de ΔH que eu vou calculá-lo agora. Tá certo? Pronto, então, aqui para fazer esse cálculo, ele vai ser bem simples. É só substituir aqui na minha expressãozinha matemática, não é? Então, deixa eu substituir aqui para deixar tudo bem colorido, aproveitar os. Então, ΔH vai ser igual a ΔU. Quem é ΔU? O calor liberado. Então, vai ser negativo. Vai ser menos 2.559,0 quilojoules. Certo? Vou manter a unidade aqui para a gente observar. Mais a variação do meu número de mols. E o que quer dizer esse número de mols aqui? Então, esse número de mols é o número de mols da minha reação, certo? Então, se é o número de mols da minha reação, então como é que eu calculo ele? Bora prestar atenção aqui em cima. O número de mols da minha reação, né, no caso, a variação do número de mols da minha reação, vai ser dado pelo somatório do número de mols dos meus produtos menos o somatório do número de mols dos meus reagentes. Por que isso? Porque não é a minha variação sempre não é final menos inicial. Então, nessa minha equaçãozinha aqui, quem é o inicial? O inicial é os meus reagentes, né? São os meus reagentes, a glicose e o oxigênio. E os produtos são o meu final, que é o meu dióxido de carbono e a minha água. Então, o número de mols da minha reação vai ser dado por isso daqui, o somatório do número de mols dos produtos, que é o final, menos dos reagentes. Então, como é que ficaria isso? O número de mols dos produtos. Quem são os produtos? CO2 e água. Qual é os valores deles? 6 aqui, mais 6 daqui, eu tenho um total de 12 mols. Não é isso? Nos meus produtos. Menos os meus reagentes, que é o meu início, né? Então, quem é o meu reagente? Eu tenho 6 mais 1, 7 mols, não é isso? Não, não é? Vão ser apenas 6 mols. Por quê? Porque essa minha expressãozinha aqui, ela é a expressão para o meu gás ideal. Isso significa o quê? Que eu estou dizendo que esses meus valores aqui, esses meus gases aqui, o oxigênio, o CO2 e o vapor de água, todos eles estão se comportando de forma ideal, não é? Então, estou fazendo uma aproximação. O meu sólido aqui, ele não entra nessa minha variação do número de mols aqui, tá certo? Apenas os gases, porque esse número de mols vem da expressão dos gases ideais, não é? PV igual a nRT. Então, aqui eu só vou ter o meu 6, tá certo? Isso daqui, mol, eu não coloquei o mol aqui, mas beleza, eu vou colocar o mol aqui fora, vou colocar aqui embaixo, dizer que esses valores aqui são em mols, só para a gente cortar aqui as unidades. Vezes o meu R, que é a minha constante dos gases. Como eu falei, a gente vai utilizar o valor de 8,31 joules, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Certo? Vezes a minha temperatura. Observe que a minha temperatura aqui, ela precisa estar na escala Kelvin, né? Ela precisa estar em Kelvin, na escala absoluta. Por quê? Porque a minha constante dos gases ideais também está em Kelvin. Tá certo? Então, como é que eu faço isso?
Então, se eu tenho a minha temperatura igual a 25 graus Celsius, para transformá-la em Kelvin, eu vou só somar com 273,15. Então, 273,15 é o meu fator de conversão, que equivale ao meu zero Kelvin, ou ao meu zero graus Celsius, no caso, certo? Mais 25. Então, isso daqui vai dar 273,15 mais 25, vai me dar 298,15 Kelvin, certo? Então, aqui vai os 298,15 Kelvin. Beleza? Então, as minhas unidades, elas vão todas embora. O mol aqui, ele vai embora com mol, tá certo? O Kelvin vai embora com Kelvin e eu vou ficar apenas com os meus valores de Joule, tá certo? Observe outra coisinha aqui, ó, que aqui a minha escala ela está em joules. Então eu não posso multiplicar joules por kilojoules. Eu tenho que deixar os dois na mesma unidade. Como aqui eu já usei essa minha unidade, então aqui eu vou transformar de kilojoules para joules de novo. É muito fácil. Basta apenas multiplicar por 10 à terceira, não é? Que kilojoules é 10 à terceira, a mesma coisa de quilômetros, né? Então, vou ficar com menos 2.559 vezes 10 à terceira joules. Então, eu passei de kilojoules para joules. É a mesma coisa, tá certo? Então, esse meu valor aqui, eu vou somar ele com esse meu produtozinho aqui, que vai dar uma continha. Deixa eu ver se eu já fiz essa continha. Sim, vocês podem fazer aí utilizando as calculadoras de vocês. Aqui, pelo que eu tinha feito, né? Não sei se está certo, depois vocês conferem. Vai ficar 1,49 vezes 10 à quarta, já deixando na mesma notação científica, que vai me dar no final um valor de ΔH. ΔH vai ficar igual a menos 2.554,0 kilojoules, tá certo? Então percebam que o meu valor da variação de entalpia, ele é muito próximo do meu valor da energia interna, tá certo? E isso é muito bom para mim, porque isso facilita muito a questão dos cálculos, porque significa que para os meus sistemas reacionais, certo? Eu tenho valores de energia interna muito próximos dos meus valores da variação de entalpia. Isso é muito bom, por quê? Porque a variação de entalpia é o que eu consigo calcular, não é? Porque a variação de entalpia nada mais é do que o meu calor à pressão constante. E no laboratório de química, os nossos experimentos, a grande maioria deles, 98%, são realizados à pressão atmosférica. E a pressão atmosférica é de 1 atm, certo? Então, é uma pressão constante. Então, por isso que nós utilizamos mais a variação de entalpia do que o calor, né? Os químicos, eles não trabalham as reações químicas em termos de calor, eles trabalham com as reações químicas em termos de variação de entalpia, que é relativamente mais fácil de você trabalhar, tá certo? Pronto, esse daqui é outro exemplo, tá certo? É uma reação de combustão do ciclo hexano, certo? Eu acredito que eu
Cadê aqui? Todo mundo está vendo, né? Pronto. Essa aqui é a variação de entalpia do ciclo hexano. É a mesma ideia. Vai ser a mesma tipo de reação, que é uma reação de combustão. Então, toda vez que falarem para vocês o que é uma reação de combustão, vocês têm que lembrar que o ciclo hexano é líquido, certo? É um solvente orgânico. Toda combustão vai ser dada pelo gás, oxigênio, que é o comburente, e se for uma combustão completa, que é o que nós estamos considerando, sempre vai ser CO2 e água, tá certo? Então sempre vai ser dessa forma. Sempre vocês têm que prestar atenção nos números de mol, né? Você tem que prestar atenção se a minha equação ela está com a mesma quantidade de átomos, né? Tanto nos meus reagentes quanto nos meus produtos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Para 1 mol do meu ciclo hexano, o ciclo hexano, para quem não lembra, é o meu irmão do meu benzeno, não é? Do meu anel aromático, sendo que não tem a ressonância, não tem as duplas ligações em ressonância. Então, aqui eu vou ter para 1 mol desse ciclo hexano, eu vou precisar de, no caso do meu dióxido de carbono, eu vou precisar de 6 mols aqui de dióxido de carbono para me dar os 6 carbonos. E no caso da água, para ter os meus 12 hidrogênios, também 6 aqui, ok? Então, aqui já está balanceado, tanto o carbono quanto o hidrogênio, sendo que o oxigênio ainda falta. Então, eu tenho quantos oxigênios aqui? 6 vezes 2, 12, mais 6, 18, né? Então, aqui eu vou precisar de 9 oxigênios, tá certo? Então, aqui a minha equação está balanceada e eu vou proceder da mesma maneira, tá certo? Ou de maneira semelhante, porque o que ele quer aqui vai ser a minha variação de energia interna, não é? Então, ele quer que eu calcule o meu ΔU. Então, a minha equação a gente já sabe qual é, vai ser o ΔH, variação de entalpia é igual a ΔU mais N, certo? Delta N, no caso, delta N, RT, ok? E que eu quero descobrir é a minha energia interna. Então, a minha energia interna, variação de energia interna, vai ser delta H menos delta N, RT, tá certo? Então, estava no meu segundo membro, eu deixei ele aqui e passei o delta N, RT para o outro lado. Então, ficou assim. Pronto, então o que eu tenho que observar sempre aqui, além da minha unidade, não é, de energia, são meus números de mols. Então, o meu número de mol aqui vai ter o número de mols dos meus produtos, que são o final, que vai ser 6 mais 6, 12, menos o número de mols inicial, que vão ser 9 do meu gás, né? Lembrando que essa minha equação é para o sistema de gás ideal. Então, 12 menos 9 vão ser 3 mols aqui, tá certo? Então, é dessa forma que vocês têm que fazer. Aqui, como ele fala que é para 1 e 2 mols, né? 1 mol e para 2 mols, então, para 1 mol, os meus valores são esses daqui. Se for para 2 mols, eu vou dobrar tudo. Mas eu só preciso fazer isso ao final, que vai dar o dobro do meu valor, tá certo? Então, ao invés de ter 12 aqui, eu vou ter 6. Então, no final, eu vou ter o mesmo valor, certo? Então, ou dobrando antes ou depois, o meu valor é o mesmo. Pronto, outra forma de entalpia muito importante para a gente é a entalpia padrão de reação, né? Na verdade, é o que a gente entende mais, estuda mais
no nosso dia a dia. Porque as entalpias padrão, elas indicam reações nas quais os reagentes e produtos estão em seus estados padrão. Então, toda vez que eu quero identificar se alguma coisa está no estado padrão, ou seja, está a 1 atm e a 25 graus Celsius, eu tenho que observar esse símbolozinho aqui. Esse símbolo, ele nos persegue, né? Todas as propriedades termodinâmicas que nós vemos e tem esse zero em cima, ele significa que é a minha variação de alguma coisa padrão, tá certo? Então, no caso aqui, a minha variação de entalpia padrão. Então, eu coloquei essas duas equações termodinâmicas aqui, só para a gente avaliar. Ó. Então, perceba que essas equações termodinâmicas, elas têm os elementos que a gente precisa para uma equação termodinâmica. Mais uma vez, os estados de agregação, eu não tenho como escrever uma equação termodinâmica sem os meus estados de agregação e sem a minha variação de entalpia, tá certo? Por que os estados de agregação eles são importantes? Porque se eu mudar o meu estado de agregação, eu já mudo o meu valor da minha variação de entalpia, tá certo? Então, está diretamente relacionado à variação de entalpia, como estão as minhas substâncias. Então, no caso aqui desse exemplo, desses dois casos aqui, que é a equação de combustão do gás metano, quem está sofrendo, quem no caso aqui é uma reação, uma entalpia padrão, é o primeiro caso, né? Então, isso aqui é a minha variação de entalpia padrão de reação, igual a menos 890 kJ. Então, por que isso daqui é a minha variação de entalpia padrão de reação? Porque todos os minhas substâncias presentes na reação, elas estão no estado padrão e pressão ambiente. Então, o meu gás metano, ele é gás à temperatura ambiente. O meu gás oxigênio é gás à temperatura ambiente. Ainda bem, não é? O meu dióxido de carbono, ele é gás à temperatura ambiente e a minha água, ela é líquida à temperatura ambiente. Então, todos eles estão no estado padrão, ou seja, no estado que eles se encontram a pressão ambiente, a pressão atmosférica e a temperatura que é ambiente, né? Não ambiente aqui de certa alhada, mas é a temperatura onde todos esses valores eles foram calculados, tá certo? Então, essa daqui é a minha variação de entalpia e essa daqui, padrão, no caso, isso daqui é a variação de entalpia apenas da minha reação, certo? Então, entenderam? Ó, isso daqui é a variação de entalpia da reação e isso daqui é a variação de entalpia padrão da minha reação, porque a pressão e temperatura ambientes, todos eles estão no seu estado padrão, no seu estado natural, digamos assim, né? A essa temperatura. Então, a entalpia padrão de formação, que de fato é o que a gente utiliza ao longo do curso e em outros momentos, né, da vida acadêmica, e vocês como professores, né, na vida profissional, enquanto professores, é a entalpia padrão de formação. Por quê? Porque existe uma quantidade muito grande de reações químicas, tá certo? E essas reações químicas, elas vão gerar, a depender da quantidade dos meus reagentes, a depender do estado de agregação dos meus reagentes, eles estão no estado sólido, líquido, gasoso, eles vão me dar variações de entalpias diferentes. Então, a maneira que a gente tem para calcular essa variação de entalpia é através da entalpia padrão de formação. Então, o zerozinho aqui sempre aparece quando é padrão, não é que eu estou falando, e agora a minha entalpia padrão de formação. Então, entalpia padrão de formação é a quantidade de calor absorvida ou liberada
a pressão constante, né? Lembre que toda vez que a gente está falando de entalpia, a gente sempre está considerando a pressão constante. Se a nossa pressão não fosse constante, nós estávamos trabalhando com a variação de energia interna, que é a primeira lei da termodinâmica, né? Lembre que a variação de entalpia, ela é uma adaptação da primeira lei da termodinâmica para situações de pressão constante, que é a pressão que a gente tem no nosso laboratório, a pressão atmosférica. Então, durante a formação de um mol de uma substância qualquer, a partir de substâncias puras. Então, é uma definição bem padrão, sem trocadilho da palavra, é uma definição bem padrão, e embora seja simples de compreender, essas entalpias que a gente vai utilizar tabeladas, elas não são tão triviais de você conseguir obter, não é? Embora a gente tenha nos handbooks de fisicoquímica, de química, de física, uma grande quantidade de entalpias padrão de formação, que é o que de fato a gente utiliza para calcular as entalpias padrão de reações, elas não são triviais, tá certo? De você obtê-las. Então, significa que para eu ter uma entalpia padrão, eu preciso de que os meus reagentes eles estejam no estado nos estados puros. Por exemplo, então eu tenho aqui a minha clássica equação de formação da minha água líquida agora, certo? Então, eu estou formando a minha água líquida. A minha água, ela é uma substância composta, não é? Ela é composta por dois elementos químicos. Já os meus gases, hidrogênio e o meu gás oxigênio, elas são substâncias simples. Elas têm, por definição, tá certo? A entalpia padrão de formação igual a zero. É o que esse segundo tópico aqui está dizendo. A entalpia padrão de formação de uma substância pura é, por convenção, igual a zero. Então, significa que, se eu calcular a minha entalpia padrão de reação, aqui, eu vou estar calculando apenas a entalpia da minha água líquida. A gente vai ver aqui logo mais no exemplo. Tá certo? Então, se eu calculo aqui a minha entalpia padrão de reação, ela vai ser apenas a entalpia da minha água líquida. Porque a variação de entalpia padrão de formação do gás hidrogênio é igual a zero, e a variação de entalpia padrão de formação do gás oxigênio é igual a zero. Isso para todas as substâncias simples, sejam elas gasosas ou líquidas, ou sólidas, tá certo? Como são o caso de todos os metais. A gente vai ver na tabela aqui que eu vou passar para vocês, né? Então, um detalhezinho, sempre que vocês estiverem observando as variações de entalpia, vocês observem os sinais, né? Então, por exemplo, essa minha entalpia padrão de formação aqui do meu carbono diamante, ela é positiva. Isso significa que, para essa equação como ela está posta, o meu grafite, ele precisa absorver energia, né? O meu sistema, ele precisa absorver energia para que isso aconteça, tá certo? No caso aqui dessa equação de formação da água líquida, a minha variação de entalpia padrão de reação ela vai ser menor do que zero, porque para que quando isso acontece, essa ligação aqui é formada, a minha reação, ela libera energia em forma de calor, que é justamente a entalpia. Outro detalhe aqui, pessoal, até mudar a cor aqui da caneta para ficar mais elegante, é que observe aqui que eu não balanceei, né? Para 1 mol de água, se eu quero produzir apenas 1 mol de água, eu posso colocar aqui meio mol de gás oxigênio, tá certo? E 1 mol, é evidente, de gás hidrogênio. Então, a termoquímica, as equações termoquímicas, elas admitem
valores fracionários das minhas substâncias para que eu apresente a minha equação para a formação ou síntese, né? A minha formação ou decomposição de um mol da minha substância. Tá ok? Então, as minhas equações termodinâmicas, eu posso utilizar valores fracionários. Em outras coisas, quando a gente aprende outras equações que não são termoquímicas, não tem a justificativa de eu estar representando, né? Lembre que as equações químicas são simplesmente representações de transformações químicas, não é? Não quer dizer que aconteça dessa forma, não, mas ela está representando que se eu unir algumas coisas, eu irei obter outras coisas, no caso, substâncias diferentes, tá certo? Então, eu posso utilizar coeficientes estequiométricos fracionários em equações termodinâmicas, equações termoquímicas. Então, na tabela que eu vou mostrar aqui para vocês e aqui vocês vão utilizar, elas possuem os valores tabelados, né? Então, como eu falei, os metais, eles também apresentam por conversão a entalpia padrão de formação igual a zero, tá certo? Então, a entalpia padrão de formação do alumínio, do ferro, do magnésio, do sódio, do antimônio, do arsênio, todas elas serão iguais a zero. Então, tudo isso é valor tabelado. Então, você não precisa decorar entalpia padrão de formação nenhuma, né? Um detalhe que vocês têm que observar sempre é a questão da unidade, tá certo? Então, a minha unidade aqui é o quilojoule por mol, o quilojoule mol a menos 1. Então, você só pode utilizar em kilojoules ou nas subunidades dele, joule, megajoule, dependendo do que você for utilizar. Então, chegamos aqui nessa parte crucial, que é a forma que eu tenho para, uma das formas, na verdade, né, a mais utilizada, existem outras formas, a gente vai ver alguns exemplos da lei de Hess, que vocês estudam no ensino médio, não é? Para calcular a entalpia padrão de reação, só que lá no ensino médio, como vocês não estudam ou não utilizam tabelas de valores termodinâmicos para calcular a partir da entalpia padrão de formação, então vocês param geralmente na lei de Hess, né? Utilizando equações químicas, padrões para formar para chegar na sua equação química. A gente vai ver também aqui. Então, isso significa que para qualquer variação de entalpia padrão de reação, eu posso calculá-la através do somatório dos meus números de mols, né? E das minhas entalpias padrão de formação do meu final, né? Que aqui é a minha variação final, não é isso? Quem é a minha variação final? Os meus produtos, menos a minha variação de entalpia inicial, que no caso são os meus reagentes, tá certo? Então, isso é uma arma muito poderosa para a química como um todo, porque a gente consegue observar se uma reação ela vai ser exotérmica, ou seja, vai liberar energia na forma de calor, se ela vai ser endotérmica, se ela vai absorver energia na forma de calor, através dessa equaçãozinha aqui. Então, por exemplo, como eu mostrei lá no exemplo de vocês, pronto, então aqui eu tenho a minha equação termoquímica, né? Então eu quero encontrar a entalpia padrão de reação, certo? Dessa minha reação aqui. Essa entalpia padrão de reação, ela vai ser igual à minha entalpia padrão de formação da minha água, tá certo? Por que elas vão ser iguais? Porque as minhas substâncias, gás hidrogênio e gás oxigênio, são substâncias simples. Então, a entalpia padrão de reação delas é igual a zero. Certo? Então, para não ficar deselegante aqui, eu vou fazer o balanceamento, né?
e vou utilizar essa minha expressãozinha aqui. Então, ΔH padrão de reação vai ser igual a quê? A minha variação, né, dos meus produtos. Então, a minha variação do número de mols do meu produto vezes a entalpia de formação vai ser o quê? Vai ser 1, né? Só tenho 1 mol aí, 1 vezes ΔH padrão de formação da água, menos o 1 aqui também, vezes a variação da entalpia padrão de formação do H2, certo? O gás H2, mais, né? Veja que é um somatório, eu somo tudo, tá certo? Então, se eu tivesse mais aqui, eu somaria desse lado. Mais meio da entalpia padrão de formação do meu gás oxigênio, certo? Então, isso daqui vai dar zero, não é? Porque esse valorzinho aqui, a gente vai ver lá na tabela, é igual a zero, isso aqui vai dar igual a zero. Então, vai ficar 1 vezes zero, zero, mais meio vezes zero, zero, então vai ficar zero aqui. Então, a minha entalpia padrão de reação vai ser igual à minha entalpia padrão de formação da água, que vai ser exatamente, eu anotei aqui em algum lugar, menos 285,83 quilojoules mol a menos 1, certo? Então, nesse meu exemplo aqui, eu tenho a minha entalpia padrão de formação da água igual à minha entalpia padrão da minha reação. Então, é dessa maneira que se calcula as entalpias padrão de formação, tá certo? Para substâncias compostas, já que as substâncias simples têm os valores iguais a zero. Então, nesse exemplozinho bem simples aqui, ó, aqui eu coloquei só uma tabelazinha curta, aqui tem outras propriedades termodinâmicas, aqui a gente já viu, a capacidade calorífica, né? Mas as outras a gente vai ver nas próximas aulas. A variação de entalpia padrão de formação é o que a gente vai utilizar aqui, ok? Então ele diz, a partir da equação química, essa daqui, monóxido de carbono mais gás hidrogênio, formando carbono gasoso mais água gasosa, ele quer que eu calcule a variação de entalpia da reação, né? Então, a minha variação de entalpia padrão da minha reação vai ser igual a quanto? Então, é só utilizar as minhas entalpias padrão de formação individual, não é isso? Observe aqui, para não gastar o espaçozinho ali, que eu estou com a minha equação balanceada. 1 mol de CO tem um carbono aqui, um oxigênio aqui, dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios aqui. Então, eu não vou mexer nisso. Então, a minha variação de entalpia padrão de reação vai ser igual aos meus produtos menos os meus reagentes, não é? Então, o somatório do número de mols da entalpia padrão de formação dos meus produtos, certo? Menos o somatório do número de mols de entalpia padrão de formação dos meus reagentes, ok? Então, aqui é só substituir. Então, quem são os meus produtos? O meu produto é o carbono gasoso e o gás oxigênio. Observe que o carbono gasoso, ele não é uma substância pura, né? Ele não é uma substância simples. O carbono grafite é que vai ser a minha substância pura, tá certo? Isso acontece também com o flúor, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque essas substâncias, o flúor e o carbono, eles são difíceis de você calcular experimentalmente, né? Você consegue calcular termodinamicamente, mas você não consegue comparar com os valores experimentais, porque é muito difícil obter essa substância aqui, né? O carbono, ele é altamente reativo, você não vai encontrar o carbono livre,
nunca, né? Nessas condições aqui, ele vai reagir com o oxigênio e formar monóxido de carbono, dióxido de carbono, certo? Então, o que vai acontecer aqui vai ser que a minha entalpia padrão de formação final vai ser o quê? Observe também que as minhas unidades, elas estão todas iguais, não é? Então, quando eu obtiver aqui a minha entalpia padrão, ela vai estar em quilojoules, mol a menos 1. Sempre observem os sinais, tá certo? Então, como é que vai ficar aqui? Variação do número de mols, todos eles só têm um mol, então vai ficar 1 vezes ele mesmo, não é? Então, vou colocar aqui 1 mol vezes a entalpia padrão de formação do meu carbono, que vai ser 716,68, não é isso? Mais, é um somatório, não é? Uma vezes o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele é uma substância simples, então vai ser igual a zero aqui, ok? Pronto. Isso daqui menos os meus reagentes. O dióxido de carbono vai ter só um mol dele, vai ser 1 vezes menos 110,53. Esse 1 aqui que eu estou colocando na frente é só para vocês lembrarem do número de mols, tá certo? Mas não precisa, quando estiverem fazendo as continhas, colocarem não. No caso, se for a estequiometria for 1 aqui, tá certo? Então, 1 vezes menos 110,53 mais o meu 1 vezes o meu, cadê aqui? Aqui, eu coloquei aqui errado, não foi isso? Aqui é a água, aqui eu não coloquei água, aqui não é isso não, nem prestei atenção. Então aqui a gente vai ficar 1 vezes menos 241,82, tá certo? Que é minha água aqui, isso, o oxigênio não tá aí não. E o gás hidrogênio, agora sim, vai ser igual a zero. Pronto. Então é só fazer essa continha aqui, né? Observar os sinais, né? Aqui vai ficar menos 110,53, tem um menos da minha expressão matemática, tá certo? Então vai ficar menos por menos, vai ficar mais aqui. Então esse meu valor aqui vai ser positivo e vai somar com esse outro meu valor aqui. Então, deixa eu ver, eu acho que eu não fiz essa continha aqui não. Mas aí vocês podem fazer, vai estar lá na página, né? Vai estar na lista de exercícios também, eu acredito, essa questão, né? Então aqui é só uma soma, né? Então 716,68 menos 241,82 mais 110,53. Tudo está em quilojoules por mol e a minha unidade vai ser o quilojoules por mol. Tá certo? Pronto. Essa daqui é a tabela de dados termodinâmicos, tá certo? Que vocês vão utilizar, né? Essa daqui é do livro do Atlas, do Princípios de Química. A Rural já deveria ter conseguido uma biblioteca virtual, mas até agora eu não sei como anda as tramitações, né, burocráticas. Mas vocês acham esses livros facilmente na internet, né? Eu não posso passar para vocês porque seria crime, né? Mas enfim. Então a gente utiliza aqui essas tabelas, certo? Tanto com os dados da entalpia padrão de formação, quanto outros dados termodinâmicos. Essas tabelas aqui, elas são calculadas, né, periodicamente, e os seus resultados eles são apresentados em livros que a gente chama de handbooks. Então, esses handbooks, eles têm vários dados de cálculos físico-químicos, né? Vários dados de cálculos termodinâmicos, e são listas bem extensas mesmo. Para a maioria dos exemplos que a gente faz de termodinâmica, uma tabela desse tamanho aqui, ela é suficiente, tá certo?
Ok? Outra entalpia para a gente finalizar, para não ficar muito cansativo, né? É a entalpia padrão de ligação. É outra entalpia que é bem interessante, sobretudo para compreensão da ligação química. Então, se vocês algum momento tiverem oportunidade de estudar química teórica, química quântica, então os programas, os softwares que calculam, eles fazem muito desses cálculos, né? Então você calcula muito a entalpia padrão de ligação. Então a entalpia padrão de ligação, ela vai ser a quantidade de calor, né, energia térmica absorvida quando a ligação química é desfeita. Então, sempre que uma ligação química ela é desfeita, ela vai liberar energia, tá certo? E sempre que uma ligação química ela é formada, ela vai liberar energia, certo? Então, isso aí tem um significado muito profundo para a gente, né? Então, a minha ligação química, quando ela é formada, ela libera energia porque as minhas ligações, o meu produto formado, ele é mais estável, tá certo? Então, quando eu tenho, vou dar a cor aqui, pronto. Então, vamos supor que eu tenho o gás hidrogênio, que é mais simples, certo? Então, esse meu gás hidrogênio aqui, gasoso, se eu quebro essa minha ligação, né, uma cisão homolítica, cada um vai ficar com um elétronzinho, vou gerar dois radicais aqui, certo? Se isso acontece, para que essa minha ligação ela seja rompida, eu preciso que o meu sistema ele absorva energia, tá certo? Então, o meu sistema ele absorve energia para conseguir romper essa ligação. Então, por exemplo, essa minha variação de entalpia padrão de ligação aqui, ela é igual a 436 quilojoules mol a menos 1, certo? Então, observe que é um valor positivo. Então, eu precisei dar energia ao sistema para que isso aconteça. Se eu escrevo essa minha mesma equação química, né? Ao contrário, então aqui eu tenho o meu H2. Se eu escrevo essa mesma equação química ao contrário, os meus radicais aqui, certo? Todos os gasosos, logicamente, né? Então, se eles vão se unir para formar o meu H2, para formar essa minha ligaçãozinha aqui, eu vou ter que liberar energia, certo? Então, essa equação, ao contrário, como a gente já viu na aula anterior, ela vai ter o valor igual em módulo, né? Porque o seu sinal ele vai mudar. Então, vai ser menos 436 quilojoules mol a menos 1. Então, isso significa o quê? Que para formar a minha ligação, eu preciso liberar energia, tá certo? Por quê? Porque sempre as minhas ligações estáveis, elas são de menor energia. Então, na verdade, as substâncias, elas reagem, certo? Para formar novas substâncias, porque essa formação de novas substâncias tem uma perca de energia, né? Então, eles diminuem a sua energia e, com isso, ele se torna mais estável. Então, a ideia é essa, né? Então, a ideia da entalpia padrão de ligação é essa. Quando uma reação acontece, as ligações são quebradas, tá certo? Então, nesse primeiro caso aqui, a minha ligação é quebrada. Para que isso aconteça, eu preciso absorver energia, ou seja, eu dou energia para que essa minha ligação seja rompida. Como é que isso fica representado
na minha equação termoquímica pelo meu ΔH maior do que zero, não é? E quando a minha ligação ela é formada, eu libero energia porque vai ser mais estável essa minha nova substância. Então, como é que eu represento isso? Com o meu ΔH padrão de ligação menor do que zero. Então, mais uma vez, todas essas energias, elas são sempre tabeladas, tá certo? Então, a gente calcula as entalpias e pode calcular em alguns alimentos através da calorimetria, que eu mostrei na aula anterior para vocês, né? Mas essas entalpias padrão de formação, entalpia padrão de ligação, certo? Entalpia padrão de combustão, certo? Entalpias de mudança de fase, todas elas são valores já tabelados às condições padrão, tá certo? De 1 atm, 25 graus Celsius. Então, observem aqui essa tabela, que tem algumas informações interessantes aqui para a gente. Então, aqui eu tenho as minhas energias, não é? Em kilojoules mol a menos 1, as minhas entalpias, variação de entalpia, padrão de ligação. Observe que todas elas são positivas, não é? Por quê? Porque elas são energias absorvidas quando a ligação química ela é quebrada. Então, todas elas são valores positivos. E observe aqui que interessante, ó. Por exemplo, o meu carbono, com uma única ligação, eu tenho a minha energia de 348, certo? A minha dupla ligação, ela é um pouco menor, 612. Ela não é o dobro de uma única ligação. Isso acontece por quê? Porque a gente sabe que uma ligação simples, ela é diferente de uma ligação dupla, não é? Porque uma ligação simples, eu tenho uma ligação sigma, não é isso? E uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Então, a minha ligação pi, ela tem menor energia do que uma ligação. Uma ligação pi tem uma menor energia do que uma ligação sigma, que é mais forte. Tá certo? Então, isso é facilmente calculado. Se as minhas duas ligações tivessem a mesma energia, se elas fossem iguais, fossem todas sigma, então a minha energia total seria 696 e não 612. Então, isso é uma evidência experimental que as minhas ligações químicas, duplas e triplas, elas são diferentes, tá certo? E também a evidência experimental da minha ressonância, porque a gente conhece o anel aromático, não é? O benzeno. Então, no meu anel aromático, muito bem desenhado aqui, por sinal, eu tenho ligações duplas e ligações simples. Ao mesmo tempo, né, é uma ressonância, muito bem desenhada aqui, imagine que está bem desenhado, né? Então, eu tenho aqui meu sistema de ressonância, que eu represento na maioria das vezes, como um círculo no meio, dizendo que aquelas minhas ligações duplas, elas estão, ao mesmo tempo, pertencendo a todos os carbonos. E isso é evidenciado experimentalmente pela minha energia também. Então, a minha energia de ressonância das duplas ligações no benzeno, elas são diferentes, tá certo? Elas são diferentes da dupla ligação. Então, eu não tenho como confundir uma dupla ligação, ou seja, uma ligação sigma com a pi, com uma ligação de ressonância entre os carbonos. Da mesma forma que eu não tenho como confundir uma ligação pi, que é de menor energia, do que uma ligação sigma, tá certo? E isso acontece para todos os meus elementos, tá certo? Então, perceba que átomos que têm uma energia maior,
né? Eles precisam absorver uma energia maior. Aí, onde mora a sua estabilidade, tá certo? A estabilidade do gás de nitrogênio, o N2, ela é muito alta, porque eu preciso fornecer uma energia maior para que aquela ligação ela seja rompida, tá certo? Quanto do gás oxigênio, 496, e do gás hidrogênio, que são altamente reativos, eu preciso de uma energia que é um pouco menos da metade, tá certo? Isso por molécula, ok? No caso aqui, por mol de substâncias. Então, percebo que são valores experimentais bem interessantes. Então, só para finalizar aqui, como a gente calcula isso? Eu vou mostrar os exemplos para vocês no próximo vídeo. Eu tenho aqui a minha entalpia padrão de ligação, ela vai ser igual ao somatório, certo? Do número de mols. Observe que a entalpia é uma propriedade extensiva. Então, sempre tenho que observar o número de mols, tá certo? Então, se eu tenho um mol, a entalpia para um mol de gás metano, por exemplo, para 2 mols de gás metano será o dobro, não é isso? Então, vai ser o somatório das minhas variações de entalpia padrão de ligação. E isso eu tenho que levar em consideração aquilo que eu falei no início, certo? Quando eu vou ter a minha quebra de ligação, as minhas substâncias, elas vão precisar absorver energia. Logo, isso significa o quê? Na prática, que a entalpia padrão de ligação dos reagentes vai ser positivo, certo? Porque eu estou rompendo aquela ligação, ou seja, vai ser maior do que zero. E a entalpia padrão de ligação dos produtos que estão sendo formados, né? Então, se eles estão sendo formados, eles liberam energia, então o meu sinal ele vai ser negativo, ou seja, vai ser menor do que zero, tá certo? Então, eu tenho que levar isso em consideração.